Levante as suas mãos, queridos. Levante as suas mãos para o céu. É Ele, querido. Não importa como você chegou aqui nesta noite. Não importa o tamanho do teu problema. Não importa a intensidade da tua dor. Nós estamos aqui pregando a você. Além de Deus, Ele é o teu Pai. E a palavra dele vai dizer qual é o pai que o filho lhe pede pão e ele lhe dá pedra. Qual é o pai que, se o filho lhe pedir peixe, ele lhe dará uma serpente. E ele diz: vós que sois maus, sabei dar boas dádivas para os vossos filhos, quanto mais o vosso Pai que está nos céus. Sabe, querido, Ele sabe exatamente do teu deitar, do teu levantar. Ele sabe como você acordou hoje, tirou os pés da sua cama e como começou o seu dia. Talvez você teve tantos aborrecimentos no dia de hoje. Quem sabe existem pessoas aqui que no decorrer deste dia, no decurso desse dia, você pensou em sumir, desaparecer. Ei, dê ouvido o que o Espírito diz à igreja. O Espírito, ele diz aqui a você que está aqui, que pensou em sumir, desaparecer. Você que chegou a pensar, minha vida não tem valido a pena. Mas eu quero te dizer, querido, que aquela obra que foi feita naquela cruz fez tudo valer a pena para você. Fez toda a diferença na sua vida, na sua casa, na sua família, na sua saúde. E é por isso que Ele te trouxe aqui com um propósito. Levante as tuas mãos. Fala assim: Senhor Jesus, eu sei que eu não mereço, mas eu não estou aqui por meus méritos. Eu não estou aqui nesta noite por aquilo que eu fiz ou deixei de fazer. Mas eu estou aqui pelo que o Senhor fez. Naquela cruz, o Senhor mudou tudo, restaurou tudo, me salvou, abriu o céu, rasgou o véu. Por isso hoje eu sou mais que vencedor. E neste culto de curas e milagres, eu vim aqui pela minha fé para declarar a materialização e a manifestação de todas as coisas que foram conquistadas, que foram reveladas para a minha vida. Por isso eu te agradeço, porque creio que sairemos daqui com muito mais do que entramos. Em nome de Jesus, aplaude o nome do Senhor. Amém, queridos. Boa noite. Graça e bem. Obrigado aí a banda. Glória a Deus pela vida de vocês. Amém. Boa noite, queridos. Glória a Deus, né? Deus é bom, não é? Gostaria de chamar as crianças aqui à frente. Glória a Deus. Obrigado, amigo, obrigado. Essa é com gás, né? Tá chique o negócio. Glória a Deus. Amém. Estendo as mãos de vocês para cá, queridos. Pai, nós queremos declarar sobre a vida de todas essas crianças que elas são
e pertencem a Ti. Nós declaramos que elas foram compradas, salvas, curadas, libertas. E se tem alguma dessas crianças aqui enfrentando alguma batalha espiritual, na hora de dormir, durante a noite, tendo sonhos horríveis, pesadelos, nós repreendemos a noite agitada de sono e nós declaramos Cristo sobre a vida delas. Declaramos que elas são do reino, elas reinam com Cristo e não podem de maneira nenhuma viverem mais como quem não é do reino. Em nome de Jesus, amém. Amém? Tchau, aplaude a Jesus pela vida delas. Quem já foi criança aqui alguma vez? Amém. Amém. Quem chorava muito aqui? Levanta a mão. Tem um ditado que diz: quem não chora não mama. Eu tenho lá uma pequenininha, acabou de fazer 4 anos, mas é assim mesmo, né, gente? Glória a Deus, né? Quem está nos visitando aqui pela primeira vez? Tem alguém? Lá, um rapaz, fica com a mão levantada aí, uma senhora aqui na frente. Tudo bem? Tudo jóia? Primeira vez? A irmã convidou? Trouxe? Hã? Prima? É sua prima? Ah, então é minha também. Glória a Deus. Que bom. Fica com a mão levantada aí. Vai chegar uma nota de R$100 aí agora. Estou brincando. Hã? De 100? Então, mas é o seguinte, a de 100 vai chegar, tem que botar mais 5 e devolver. Estou brincando. Vai chegar uma ficha aí para pegar os dados de vocês. Amém? Quem trouxe hoje o seu dízimo, a sua oferta? Você que é um ajudador do reino, né? Que manter a obra de Deus. A igreja é uma igreja missionária, tem missões na África, constrói casas na África. É uma igreja assim, amém, não é puxando a sardinha para o nosso lado aqui não, né, pastor Márcio? Mas é uma igreja diferenciada. O pastor José Carlos acabou de sair de uma missão lá na África, esteve lá, passando um período, já está quase retornando para o Brasil novamente. Então, razões, se forem necessárias, razões e forem necessários motivos para se ofertar e dar dízimo na igreja, nesta igreja não faltará razão e não faltará motivo para se dar dízimo e oferta, porque é uma igreja realmente que investe no reino e que ajuda muitas pessoas em situações vulneráveis. Isso é importante também. Então pegue na sua mão aí seu dízimo, sua oferta, levante para o céu. Isso, mesmo você que não tem dízimo e oferta, fique de pé também. Pai, nós queremos declarar prosperidade, que essa igreja é uma igreja próspera, e todos que aqui hoje, de coração voluntário, vão ofertar, vão entregar o seu dízimo, a sua oferta, e aqueles que também não têm nada hoje, mas eu profetizo sobre a vida desses também, e creio que essa situação, seja de desemprego, seja de dívida, desde agora nós repreendemos toda barreira na vida financeira e declaramos prosperidade, em nome de Jesus, amém? Pode vir aqui servir ao Senhor com alegria. Glória a Deus. Glória a Deus. Amém. Bom, eu quero incluir aqui, graça e paz, as pessoas que estão nos assistindo pela plataforma YouTube, a Vânia, mãe da Duda, da Maria Eduarda, inclusive a Maria Eduarda está me assistindo. Maria Eduarda, forte abraço, e todos também que nos assistem aqui. A Vânia, mãe da Duda, vai fazer uma cirurgia na coluna
segunda-feira. Então nós estamos incluindo nesse culto de hoje aqui também o nome da Vânia e vamos interceder aqui hoje para que corra tudo bem na cirurgia e ela fique curada e se recupere em um tempo aí para a glória de Deus milagroso, amém? E todas as pessoas que nos assistem e de repente você que está aqui conosco, você também tem em mente uma pessoa também que você vai interceder hoje, você pode fazer isso mesmo não anotando no papel, como fizeram aqui para mim. Amém, queridos? Glória a Deus. Quem está vivo aí diz amém. Amém. Queridos, eu tenho alguns avisos rapidamente, olha só, os nossos cultos aqui, oficiais, são sempre aos domingos e às terças-feiras. Nos domingos, 9 da manhã e às 19 horas, todos os domingos, inclusive domingo que vem, nós teremos o culto das 9 e teremos o culto das 19. Então você veja no domingo qual o melhor horário para você, e você pode estar vindo tanto no das 9 como também no culto da noite. Amém, queridos? Terça-feira também, esse culto de hoje é também um culto oficial da igreja. Está na agenda e no calendário da igreja. É um culto de curas, libertação e milagres de todas as formas, né? Às vezes a pessoa está precisando de um milagre, não é uma cura, mas é um milagre, por exemplo, em outra área. Então é um culto específico. Tem situações que, se não acontecer ali uma intervenção, né, uma manifestação do poder de Deus, fica mais difícil. Então esse culto é para isso, porque às vezes a gente fala cura, libertação, e às vezes a pessoa não está doente, ela fala, eu não vou no culto de terça-feira. Mas não é um culto só de cura e libertação, é um culto de fé e de mover de Deus para todas as áreas da vida. Amém, queridos? Inclusive a vida espiritual também, porque tem gente que só Jesus, só um milagre, né, gente? É ou não é verdade? Não é ou não é? Para a pessoa se mover é um milagre, então é milagre em todas as áreas. É claro que a cura, a libertação, fica mais evidenciado, que é um momento ali que precisa, né, ali de forma visível. Então nós estaremos, essa é a nossa agenda, tá? Na sexta-feira tem o projeto Recomeçar, é um trabalho que visa ajudar aquelas pessoas com dependência química, é uma reunião de grupo, né? Ali acontece uma dinâmica, e os familiares, aquelas pessoas que já passaram pela clínica, tiverem a vontade, o desejo, ou de convidar alguém para vir, será muito bem-vindo também nesse projeto. Agora para finalizar, eu quero avisar que no dia 4, e aí é de muito interesse para todos nós aqui também, não que os outros não sejam, mas porque tem a ver com esse culto de terça-feira. Quem aqui se lembra quando Jesus falou assim, ó, a seara é grande, mas poucos são o quê? Os ceifeiros, os trabalhadores. E essa é uma grande verdade, né? A seara é muito grande. Juiz de Fora mesmo, nós temos hoje mais de 600 mil habitantes residentes em Juiz de Fora, somados ao público flutuante, que são aquelas pessoas que estudam nas universidades, enfim, e outras, todo tipo de circulação de pessoas de outras cidadezinhas aqui do entorno, chega a 1 milhão de habitantes a cidade de Juiz de Fora, com essa circulação que eu acabei de falar aqui. E mais só que, segundo o IBGE, Juiz de Fora, ainda nem 1/3 da cidade de Juiz de Fora se converteu a Cristo, a Jesus. Então tem muita gente, existem aí quase 2/3 da população de Juiz de Fora que não conhece Cristo, que não aceitou a Cristo. Que quem aceita Cristo assume. Quem concorda, pessoal? Por exemplo, quando o IBGE bate lá na sua porta, você não fala que é de Jesus? Qual a sua religião? Sou evangélico. Aceitei Jesus. Não é assim? Sim ou não? Porque quem se converte assume. Por isso que eu estou falando. Por isso que esses dados, normalmente eles não erram. Eles não erram. Claro que pode haver, né, a gente não pode generalizar 100%, né? Mas normalmente, principalmente o evangélico,
ele fala, não, eu sou evangélico, eu sou de Jesus. Tudo que ele quer falar é que é de Jesus, não é? É ou não é? E tem muita gente, e por isso essa conferência, dá para colocar para a gente, por favor, do dia 4, vai ser um sábado à tarde, e eu quero desafiar você a vir. Por quê? Depois que você vier nessa conferência, eu tenho certeza que de alguma forma o Espírito Santo, ele vai te usar. Porque assim como ele me usa para a área de cura, libertação, ele pode te usar nessa área e ele pode te usar em outras áreas. Amém, queridos? Porque cada um ele chama com um propósito. Não é verdade? Quem acha que é verdade? Sim ou não? Quem tem mais de um filho aqui? Quem tem mais de 2? 3? Quem tem mais, assim, uma quantidade de filhos, sabe que filho, o pai ama todos. Mas o próprio pai, a própria mãe, sabe que um é diferente do outro. Sabe que um tem um perfil, o outro tem outro. É ou não é? Sim ou não? Tem um que às vezes até se oferece para ir na rua comprar alguma coisa, o outro já sabe, isso aqui eu não vou nem pedir que não vai. Não é assim? Mas é o perfil de cada um, não é? A mamãe ali olhou para o lado ali, riu, né? Ai, como é que é? Fala a Deus, né? Pastor Márcio, por exemplo. Pastor Márcio e a pastora Cláudia são muito usados na área de casal. Inclusive vai ter o jantar de casais, não é isso, pastor Márcio? Vai ser agora outubro, dia 25, né? Às 19h30, tem inscrição ainda, pastor Márcio? Para trabalhar. Vai ser num sábado? É? E quem trabalhar vai jantar também? Ah, então bota meu nome lá. Em nome de Jesus. Amém, queridos? Então é isso, Deus usa cada um de um jeito. E esse seminário vai abrir um leque assim, ó. Cada um vai se descobrir em qual área Deus quer te usar. Então não fique achando, porque não está engessado. Ah, eu não vou porque eu não tenho perfil para essa área de cura. Não. Deus ele vai abrir um leque nessa conferência e ele vai chamar ali na hora, o Espírito Santo vai levantar pessoas para trabalhar. Por exemplo, quer ver uma coisa? Idosos. Quem aqui se sensibiliza com situações de idosos? Pessoas que estão no asilo, nunca ouviu falar de Jesus. Deus pode levantar um grupo na igreja com esse dom só para cuidar de idosos, para fazer uma visita, para ir lá levar uma palavra, pregar um evangelho. E isso é fazer a obra de Deus também, querido. Mas para isso tem que se Crianças, quantas crianças estão em orfanatos? A Bíblia não fala que a religião verdadeira é o quê? Cuidar das viúvas e dos órfãos. É o único lugar que fala religião na Bíblia, né? E o único lugar que fala religião na Bíblia, o apóstolo Tiago fala lá. Ele fala assim, que a religião verdadeira é cuidar das viúvas e dos órfãos, ou seja, ajudar, né, as pessoas. E principalmente os órfãos, crianças que estão lá. Então, no dia 4, às 18 horas, você vai trazer sua Bíblia, um caderninho e uma caneta para fazer anotações. Aí vai ter um períodozinho, aí vai ter um intervalo, vai ter um lanchinho, um café, aí volta para terminar depois. Vai ser muito legal. Então, se prepare para esse dia, convide quem você quiser para vir. Pastor, eu posso convidar um irmão de um outro ministério, uma outra igreja? Pode, não tem problema não. Porque isso é para o reino de Deus. Mas nós estamos desafiando a igreja a participar conosco. Amém, queridos? Glória a Deus. Olhe para essa pessoa que está do teu lado e fala assim, está confirmado. Glória a Deus, né? Agora vamos aqui, olha só. O nosso tema hoje, vou pregar muito rápido, é a confirmação. É sério. A confirmação. Mas antes de eu entrar no tema, antes de eu entrar no texto, deixa eu fazer uma pergunta para vocês aqui. Quem aqui alguma vez já teve que fazer prova de vida? Prova de vida. Pastor Valmir teve que fazer a prova de vida. Quem mais?
Sabe o que eu acho muito interessante? Essa questão de fazer a prova de vida. Porque a prova de vida, eu acho que foi uma boa ideia sim. Porque evita fraudes, pessoas se passarem por outras. Antigamente, muito antigamente, se você lembra disso, tinha um monte de morto que recebia. Quem lembra? Aí depois que veio a prova de vida, eles tudo ressuscitou e continuou recebendo, não foi? Foi nada, eles ficaram mortos. E hoje, graças a Deus, né, isso melhorou muito. E eu acho muito interessante, por que o senhor perguntou, pastor? Eu acho interessante essa questão da prova de vida por uma coisa. A prova de vida eu nunca fiz, mas se Jesus não voltar até lá, vai chegar a minha hora também, né? Depois que eu aposentar, ter que ir lá todo mês no banco, colocar o dedo, não é o dedo? E o dedo é o quê? A sua? E tem uma coisa, assinatura normalmente se falsifica, mas normalmente, não vou falar com 100%, porque o ser humano é muito criativo, né? É ou não é verdade? E eu não posso aqui pecar nas palavras, mas normalmente, digital é mais difícil de se falsificar. Por quê? Porque digital só tem uma mesmo, é da pessoa, não tem ninguém no mundo, ninguém que existiu, e ninguém que já morreu, que está vivo, que vai nascer, vai ter uma digital, ou teve uma digital igual à sua. A digital é única. E quando a pessoa vai fazer a prova de vida, essa prova é com a digital. Então ali vai confirmar, porque o morto não vai lá botar o dedão, vai, gente? Não vai, né? Não é verdade? Então, é uma confirmação de quê? De que está. Então, a prova de vida, é bom, às vezes eu pego uns exemplos assim do dia a dia, que facilita a compreensão. Então, a digital, a prova de vida, é uma confirmação que está vivo. Muito bem, agora vamos ao texto. Nosso tema é a confirmação. Abra sua Bíblia no Evangelho de Marcos, capítulo 15, versículo 16 em diante, por diante. O nosso tema hoje é a confirmação. Você sabe que a maior dificuldade que os apóstolos tiveram após a morte de Jesus, o maior desafio após a morte de Jesus na cruz e a ressurreição dele, você sabe qual foi o maior desafio? Porque eles saíram pregando que Jesus estava o quê? Vivo ou morto? Vivo. Mas eu quero fazer uma outra pergunta para vocês. Foram todas as pessoas que viram Jesus vivo? Foram ou não? Não. Inclusive, lá em 2 Coríntios, capítulo 15, versículo 6, o apóstolo Paulo fala que Jesus, antes de subir, ele apareceu para aproximadamente um pouco mais de 500 pessoas. Então, Maria Madalena foi a primeira, depois os 12, e depois ele apareceu no dia da sua ascensão, porque o dia da sua ascensão aconteceu exatamente aqui nesse texto aqui, quando ele falou essas coisas aqui que a gente vai ler em Marcos, capítulo 16, versículo 15. Depois, e disse-lhes, no dia que ele subiu ao céu, lá onde Paulo comentou também, em Coríntios, e disse, ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda. Mas olha isso, olha aqui para mim, segura um pouquinho aí, DJ. Presta atenção, você acha que foi uma coisa fácil de se fazer? Porque Jesus tinha acabado de morrer na cruz, foi condenado à morte. E para ser condenado à morte é porque uma pessoa, a gente sabe que para nós, que o recebemos, que o aceitamos, que cremos,
Ele, indiscutivelmente, ele é o Cristo, ele é o Filho de Deus, mas não para o mundo. Quem está entendendo, queridos? Não para a maioria, essa que é a verdade. A maioria das pessoas que hoje vivem no mundo não crê como você crê, não vê como você vê, não vê como eu vejo. E naquela época não era diferente. E aí Jesus morre por nossos pecados, ressuscita, mas ele não aparece, porque seria muito fácil, né? Se ele aparecesse, só morri, ressuscitei, aí todo mundo, vamos todo mundo aceitar ele, porque... Não, a fé, ela tem os mistérios dela, né? A fé tem os seus mistérios, porque se ele quisesse que naquela hora todo mundo aceitasse, aí seria um apelo muito grande, né, gente? É ou não é? Seria assim, mas aí Deus, você apelou, né? Deixa as pessoas decidirem por elas, deixa elas ouvirem a história, deixa elas verem algumas coisas, para elas tomarem a decisão. Então, mas elas não viram, mas eles tinham que pregar o Evangelho. E qual era o Evangelho que eles começaram a pregar? Jesus está vivo. Amém, queridos? Preste atenção, porque naquela época, morrer, todo mundo sabia que ele tinha morrido. Quem está entendendo, queridos? Porque isso aqui foi escrito naquela época, era muito recente. Então todo mundo sabia, aquela geração, principalmente naquela região, naquele país, todos sabiam que Jesus morreu e de que forma ele morreu. Só que depois ele aparece aqui e fala, olha, pregai o Evangelho. O que é pregar o Evangelho? Falar que eu morri pelos pecados deles, mas falar também que eu não estou mais morto. Esse que era o desafio. Porque como você falar com uma pessoa que morreu, mas que não apareceu ainda, que ela está viva? Quem está entendendo, queridos? Deu para entender? É como, por exemplo, você tem um parente morto, eu tenho minha mãe. Aí se eu chego assim e falo assim, pastor Márcio, minha mãe está viva. Minha mãe está viva. Ah, é? Tá bom, cadê ela? Não, mas ela está viva. Não, mas cadê ela? Onde ela está? Então, não foi uma tarefa fácil dizer que Jesus está vivo, porque ele apareceu para muita pouca gente. Mas isso tudo foi planejado. E eles saíram pregando. Mas olha que interessante, o próximo versículo. Quem crer for batizado será salvo, mas quem não, então vai ter que crer na história. Morri, ressuscitei e estou vivo. Mas deixa eu ver, eu só vou crer se aparecer aqui na minha frente agora e falar comigo. Não, eu vou dar algumas coisas, eu vou fazer para te ajudar no processo. Quem está entendendo? Eu vou dar alguns sinais, até para que seja uma comprovação. Olha para essa pessoa e fala ao teu lado, é a comprovação de vida. Em algumas situações, ele deixa a digital dele. Quem está entendendo, queridos? Em algumas situações, presta atenção, ele não aparece igual eu estou aqui aparecendo para você agora, mas ele aparece de outras formas, e que essas formas são como isso, e funcionam como a digital, a prova de vida. O próximo versículo fala, o próximo DJ, aí ele fala assim, pegarão nas serpentes, né? E se beber alguma coisa mortífera não fará dano algum, porão as mãos sobre enfermos e eles ficarão o quê? Aí ele vai falando, olha isso, o próximo. Ora, o Senhor, depois de lhe ter falado, foi recebido aonde? Então, na hora que ele estava subindo, ele falou assim, olha, vocês vão pregar o Evangelho, mas vocês vão falar que eu estou vivo,
Mas eu não vou deixar vocês sozinhos nessa tarefa não, porque não é uma tarefa fácil. Falar que alguém que morreu, que todo mundo viu morrer, que falar agora que está vivo, mas ninguém viu está vivo, quem está entendendo? Então tem que acontecer outras coisas, para que seja a comprovação de vida. E aí ali ele fala, e eles tendo partido, depois que eles ouviram aquilo, Jesus subiu, pregaram por todas, agora olha isso, ó, e cooperando com eles, quem? E confirmando a palavra com os seus sinais que se seguiam. Então, presta atenção, na medida que eles pregavam, a digital de Jesus ia aparecendo no meio daquelas pessoas. Porque o milagre, a cura, a libertação, ou qualquer tipo de manifestação sobrenatural, vinda da parte de Deus, que é, muitas das vezes, realizadas, e Deus usa os homens, e as mulheres também, mas é nesse momento, que se prega o Evangelho, que ele vem e põe a digital, como está escrito ali que a gente leu, cooperando com eles o Senhor. O que é cooperar? A cooperação, cooperar quer dizer trabalhar juntos. Quem está entendendo, querido? Cooperar quer dizer trabalhar juntos. Então, só que tem um dado interessante aqui que eu quero falar para você. Na velha aliança, olha isso, querido, como esse Deus é maravilhoso. Ele é tão maravilhoso, ele é tão de amor, que na velha aliança o homem cooperava com Deus. Na nova aliança, Deus coopera com o homem. Olha para essa pessoa que está do lado e fala, ai. Vou falar de novo. Na velha aliança, olha que doido isso. Na velha aliança, o homem era o cooperador de Deus. Na nova, Deus é cooperador do homem. Como ele falasse assim, ó, vocês vão e façam. E agora eu vou ajudar vocês, porque eu já dei tudo para vocês. Quem está entendendo, queridos? Deu para entender? Na velha aliança era Deus assim, ó, eu vou fazendo e vocês vão me ajudando. Vamos lá. Na nova não. Na nova, você faz, ele coopera contigo. E que cooperação é essa? Na medida que você prega o Evangelho, a cura, o milagre, é o momento da digital. É o momento que ele está falando, está vendo? Eu estou vivo. Você não precisa me ver por inteiro. Mas quando você vê uma pessoa sendo curada, restaurada, uma pessoa que o mundo já não dá mais nada por ela, uma pessoa que às vezes está afundada nas drogas, é ou não é? Não tem isso? Tem ou não tem? E que praticamente para a sociedade é impossível. E quando vê, aquela pessoa está totalmente restaurada, totalmente curada, totalmente liberta, e é naquele momento que o mundo começa a entender, é a prova de vida, é a digital. Quem está entendendo, queridos? Deu para entender? É a digital, porque existem coisas que só Cristo fez e faz. Tem coisas que não adianta. Você vê que tem milagre que acontece, que aí depois a sociedade fica dizendo assim, ó, isso não tem explicação. Porque eles às vezes não querem admitir que Jesus está vivo. Mas a gente sabe que é a digital. A digital. Por exemplo, quando uma pessoa sobe aqui, está com câncer, o câncer desaparece. É a digital. É a prova de vida. É Deus falando
Não para aquele que já se converteu, porque esse já sabe. Mas para aquele que não ainda, é Jesus falando assim, está vendo? Eu estou vivo. Porque isso aqui, quem que poderia fazer? O homem não pode fazer isso. Quem está entendendo, querido? O homem não pode. É quando você vê, igual eu já vi, já testemunhei milagres, do osso crescer. A menina ali não foi? Cresceu ou não cresceu? Cresceu o osso da sua costela, foi isso? O pastor está falando mentira ou verdade? Ela falou para mim que desde nascença